Alguns canais chamam de leitura do mês, alguns chamam de wrap-up, mas aqui a gente vai chamar carinhosamente de Menino que Leu. Olá meninos e meninas que leem, eu sou o Tico Farpelli, este é o canal Menino que Lê. E no vídeo de hoje a gente vai fazer aquele apanhado sobre as leituras que eu fiz. Tecnicamente deveria ser somente as leituras do mês de abril, mas como o canal tava parado, tava tudo parado assim nesses primeiros 3 meses do ano, eu resolvi juntar todas as leituras que eu já fiz em 2020 até o momento. Então, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no Instagram se você quiser ter mais conteúdo sobre literatura. Então o primeiro livro que eu vou falar pra vocês esse ano, que foi minha primeira leitura, foi A Ocupação do Julian Fuchs, que foi um presente do meu pai. Ele que me deu na época que nós podíamos andar em livrarias e ganhar presentes, não é mesmo? Eu não estou com ele, quem tá com ele é meu pai, inclusive porque eu emprestei pra ele, então vou colocar uma fotinha da capa do livro aqui pra vocês. A Ocupação tem como protagonista um personagem que ele é escritor e ele resolve ali entrar dentro de um prédio ocupado no centro de São Paulo para entender um pouco mais sobre a vida daquelas pessoas. O autor, o Julian Fuchs, ele faz isso com uma sensibilidade extrema. A narração em primeira pessoa ela é maravilhosa, ela envolve a gente, assim, que é leitor e que gosta de um livro bem escrito. E o que eu achei mais legal, assim, foi que nesse livro ele finalmente revelou, né, a todo mundo, a todas as pessoas deste planeta Terra que lerem o livro dele, que aquele personagem principal que está em várias de suas obras é um alter ego dele. Então é muito bonito, assim, já tava isso escancarado, óbvio, não tem nada de descobrir a roda aqui, sabe? Não descobri nada de novo. Mas ele falou com todas as palavras nesse livro em um determinado momento. E é muito legal, assim, como ele consegue trazer uma visão do eu, do que o próprio autor pensa. Então esse livro é um livro que eu indico pra todo mundo, porque é um dos melhores livros que eu já li, assim, real. De longe é um dos melhores livros que eu já li. O segundo livro que eu li foi Laços de Família, da Clarice Lispector. Eu tava curioso pra saber um pouquinho sobre esse livro. E são vários contos, e os contos dela, assim, são muito bem escritos. Sabe aquela autora que sabe onde ela tem que amarrar cada coisinha? Ela escreve com propriedade, ela traz a questão social, a questão humana, tudo intrincado ali nas letras dela, e ela consegue mesmo, assim, entregar uma obra que entra pra história. O terceiro livro que eu li esse ano foi Aniquilação, do Jeff Vandermeer. Eu já tinha visto o filme da Netflix, e eu gravei um vídeo aqui no canal falando bastante, né, o que eu achei, o que eu gostei, o que eu não gostei, e vocês podem acessar nesse cardzinho aqui no canto da sua tela. Então, vai lá, dá uma olhadinha, porque esse livro aqui eu gostei bastante. Inclusive, eu sorteei ele e eu tenho que enviar pra pessoa que ganhou. O quarto livro, também gravei um vídeo dele aqui no canal, que foi A Metamorfose do Kafka. Eu gosto bastante desse autor. E eu gosto de clássicos. Eu acho que mais pra frente, assim, quando eu tiver mais estabelecido aqui com a minha rotina de vídeos, eu vou ter que voltar a gravar um pouco mais de vídeos de clássicos, porque tem muitos autores clássicos que eu sou apaixonado e que eu não tô lendo, assim, recentemente, mas eu quero encontrar o caminho de volta pra eles. Esse livro aqui foi um livro que eu gostei bastante. Eu acho que vocês vão gostar porque ele é universal. Ele traz coisas, né, questionamentos sobre a serventia do ser humano dentro da sociedade, que é extremamente sensível. O autor, ele é muito bom, assim, de colocar aquela pulguinha atrás da sua orelha. E tem um videozinho desse aqui também que vai falar pra vocês sobre o primeiro capítulo desse livro. Então eu espero que vocês deem uma passadinha lá e assistam e entendam o que eu senti lendo esse livro, porque esse livro aqui não é um livro pra ser lido, ele é um livro para ser sentido. Meu quinto livro foi um YA, que é um tipo de literatura, assim, que eu não tenho muita proximidade, até por causa da minha idade. Eu sou menino que lê, mas eu já tenho quase 30 anos. Só que esse livro me cativou bastante. Primeiro porque eu gosto muito do Matthew Quick, então eu já li alguns livros dele, inclusive vou colocar nos cards aqui pra vocês também. Eu estava esperando uma coisa e veio outra completamente diferente e devastadora, né? Todas as Coisas Belas é um dos livros mais bonitinhos que eu li no último tempo. Ele tem uma análise sobre encontrar seu lugar no mundo, sobre autoconhecimento, a sua vivência ali naquela fase da adolescência, que é uma época realmente de descobertas, e eu tô pretendendo fazer aqui uma resenha pro canal, falando um pouquinho sobre esse livro. Se você quiser essa resenha, escreve aí debaixo nos comentários, que aí eu dou um jeito de gravar e postar aqui pra você. Em seguida eu li A Melodia Feroz, da Victoria Schwab. É um livro que eu prometi aqui há algum tempo atrás no canal que eu ia ler, inclusive eu fiz uma enquete com vocês, né, e vocês escolheram o outro livro, que era o livro das sombras. Mas aí eu falei, vou ler esse livro, e não li. E quando eu peguei esse livro pra ler agora, foi algo assim devastador. Eu virava noites devorando páginas, gostei bastante da história. Acho que a autora tem uma pegada muito legal em colocar os seres humanos como monstros e os monstros como mais humanos do que os monstros. Entenderam?
É mais ou menos isso. É legal porque ele traz uma discussão social sobre o papel da violência, né? Como a gente tem uma sociedade violenta no nosso dia a dia. Se vocês quiserem uma resenha desse livro, coloca aqui nos comentários que eu gravo pra vocês também. Saindo um pouquinho desse gênero adolescente do YA, eu fui ler esse clássico aqui que é Morte no Nilo, da Agatha Christie. Até postei umas fotos lá no meu Instagram. Quem não segue meu Instagram, segue lá, @menino-que-lê. E eu amei. No começo eu tava detestando o Hercule Poirot, que é o protagonista do livro dela, né? Que é um detetive francês. E ele é metido pra caramba. Ele sabe tudo, ele conhece tudo, ele tem aquelas tiradas dele. Mas com o tempo foi fazendo sentido. A própria história, ela é um pouquinho clichê, digamos assim, nos dias de hoje. Não que eu esteja falando mal, gente, não me julguem. Mas é que hoje, com a avalanche de livros policiais, eu acho que tudo ficou muito saturado. E aí, acaba que você lê isso aqui, que nem eu quando assisti Casablanca, por exemplo, que achava que ele era muito parecido com qualquer filme de romance que já surgiu, sabe? Mas Morte no Nilo é excelente, ele tem personagens muito bons, você tem que dar uma pegada ali pra conseguir entender quem que é quem, porque tem muito personagem, muito nome, se passa numa época antiga, se passa no Egito, tem toda uma história bem misteriosa ali no meio, e o desfecho dela eu achei interessante, mas eu achei assim, previsível. Se você leu, me conta aqui nos comentários o que você achou, que eu vou gostar bastante de saber que alguém tem uma opinião diferente da minha, o que é importante neste mundo. E minha 8ª leitura foi esse livro maravilhoso aqui, que é do Umberto Eco, número 0. Eu ganhei ele do meu avô há muito tempo atrás, então se tornou uma leitura muito especial pra mim, porque meu avô faleceu no ano passado e eu fiquei com esse presente dele aqui, né? Esse e um outro livro que eu tenho ali que eu também quero ler, que eu achei muito interessante. Mas esse livro aqui é do Umberto Eco, que é um fenômeno editorial. Ele é canônico, as pessoas na faculdade estudam ele e ao mesmo tempo ele é um sucesso de público. E o livro dele, O Nome da Rosa, já virou um filme que é reconhecidíssimo, que tem o Sean Connery. Então assim, tudo em volta do Umberto Eco quebra as possibilidades de você ser bom em apenas um nicho, sabe? E esse livro aqui é interessante porque ele vai contar a história do Colonna, que ele estava na faculdade, ele largou a faculdade porque ele começou a ganhar um pouco de dinheiro traduzindo do alemão, e ele fez um curso com um professor respeitadíssimo de uma universidade, que é o CIMEI. E a partir daí ele recebe uma proposta de trabalho de criar um jornal que se chama O Amanhã, e que por meio desse jornal, que iria ser utilizado para produzir, de certa forma, ataques a pessoas que eram inimigas do dono desse jornal, que é o comendador, só que paralelamente ele iria escrever um livro que iria falar como se esse jornal fosse extremamente ético, que é para dar essa aura de respeitabilidade e as pessoas confiarem nas informações que eles iriam vazar. E logo no comecinho ele solta essa ideia de que eles estão investigando um caso, ele e o amigo dele, o Bragadócio, e estão sendo perseguidos por isso. E vão contar toda a história até chegar esse momento em que você descobre qual caso é esse, e que ele está investigando algo que parece ser uma fraude de proporções gigantescas que envolve até mesmo Mussolini, que é o ditador fascista da Itália. E esse livro, como em todos os livros do Umberto Eco, ele recheia com detalhes, com coisas que eu não sei se são reais ou não, com nomes de pessoas que eu também não sei se são reais ou não. E aí eu fui ficando muito interessado com isso e pensando, cara, esse cara é um gênio. Como que ele tira tudo isso e amarra dessa maneira? E ele morreu faz pouco tempo e esse livro, eu acho que, se eu não me engano, é um dos últimos livros dele, se não o último. E o último livro que eu li foi O Mágico de Oz, que conta a história da Dorothy, que está no mundo de Oz, que caminha pela estrada de tijolos amarelos até a Cidade Esmeralda em busca do mago para voltar para casa. É um conto de fadas moderno de certa forma, porque ele foi publicado por volta de 1910, e o autor falava que ele só queria trazer as coisas boas, sabe, dos contos de fada, não aquelas coisas pesadas que os contos antigos dos irmãos Grimm tinham. Eu li ele pro 3º desafio Menino que Lê, que foi semana passada, e essa semana, pessoal, já dá um pulinho lá para ver qual que é o desafio dessa semana, que envolve música e poesia. Então, se você curte música, se você curte poesia, participe do nosso desafio Menino que Lê dessa semana. Bem, pessoal, para quem tava voltando a ler, eu acho que essa quantidade de livros aqui que eu tenho em mãos é uma quantidade bastante boa. Se você não se inscreveu no canal ainda, não perca tempo. Clica no botão vermelho, ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos e me segue lá no Instagram, porque lá eu tô fazendo perguntas, tô colocando curiosidades, citações de obras literárias e muitos outros conteúdos que eu tô preparando com muito carinho para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Uma excelente semana para vocês e até mais.